Olá, sejam muito bem-vindos, arquitetos e engenheiros de valor. Hoje, continuando aqui quase a nossa turnê de valorosos, né? Dos alunos que são corajosos, que são valentes e que vão em frente para desbravar uma área de laudo de avaliação e entender como se reposicionar no mercado, se posicionar para ser mais valorizado mesmo. Hoje eu tô aqui com a Cami Gonzalez. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Hoje quem vai entrevistar sou eu. Que delícia! Então, Cami, se apresenta para o pessoal te conhecer. Bom, meu nome é Camila Gonzalez, sou arquiteta de formação. Agora me formei recentemente em Direito, sou advogada. E durante a minha trajetória, nunca gostei de projeto. Nunca, eu falo que eu acho que eu fiz a faculdade errada. Não fiz, a arquitetura a gente faz, né? Mas assim, eu vejo arquitetos com projetos lindos, maravilhosos, eu falo, isso não é pra mim, nunca gostei. E a avaliação de imóveis, na verdade, ela foi mostrada pra mim quando eu saí da faculdade. Sério? Por uma profissional que queria que eu fosse trabalhar com ela, uma arquiteta, mas sabe quando você não dá atenção? E eu não dei atenção. E passou totalmente despercebido. E aí, esse ano, por uma grata surpresa, me apareceu você, de repente, lá no patrocinado no feed do Instagram. Eu falei, vou fazer a maratona das lives gratuitas pra ver. E aí, ali me mostrou um outro mundo, né? Eu já tinha me formado em Direito, mas eu não tinha associado a questão da avaliação de imóveis com o judiciário. E aí, quando abriu esse leque, eu amei as lives, não entrei na turma. E aí eu falei, mas eu vou fazer esse curso, porque eu amei você logo de cara. Aí eu falei, não, eu vou fazer esse curso, vou fazer esse curso. E aí meu pai falou, vai, faz que eu te dou o curso. Eu falei, agora que eu vou fazer ele. Pode fazer de aniversário? Não, ele pegou, ele viu que eu queria muito fazer. Aí eu, pai, você não passa seu cartão? Aí eu falei, você passa, eu te pago. Aí ele falou, não, eu passo. Eu falei, mas eu vou começar a pagar em agosto. A turma era em maio. Aí ele falou, não, tá bom. Aí quando eu fui pagar, ele falou, não, é de presente. Eu falei, que delícia. Eu falei, melhor ainda, mais gostoso. Que delícia. Então, assim, é um mundo que me abriu, né, na verdade, que juntou as duas carreiras, duas profissões. E eu falei, eu fiz arquitetura para fazer avaliação de imóveis, porque não é projeto. E aí que eu descobri, na verdade, que existe tantos nichos dentro da arquitetura, né? Eu falo arquitetura porque é a minha formação arquiteta, mas a gente vê que abre um nicho tão grande que é pouco explorado. É muito pouco explorado. E às vezes as pessoas deixam de seguir a carreira de engenharia ou de arquitetura porque exatamente não se identifica com o projeto, né? Que é o meu caso. Eu nunca trabalhei com projeto. Eu sempre trabalhei com gerenciamento de obra, com gestão de obra, com anistia dentro de subprefeitura. Com direito você também trabalhou ou não? Não, nunca trabalhei. Aí, como eu trabalho... mais do que de projeto? Muito mais, porque assim, na verdade, a minha área, depois que eu me formei, eu nunca trabalhei com projeto. Eu sempre trabalhei com regularizações. Então, corpo de bombeiro, vigilância sanitária, regularização, que hoje é o que eu trabalho. Então, assim, nunca trabalhei com projeto, não gosto, não é o meu forte. Se falar, senta... Não adianta, eu travo, não gosto, não aprendi a mexer em nenhum outro programa, sei o AutoCAD básico do básico, que é o que me serve hoje para a parte de regularização. E aí, nesse caminhar, eu percebi que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda judiciária, né, de um advogado, e não tem profissionais para isso. Focado na área imobiliária, focado nessa área que você tramita aí, que você faz essa permeabilidade. E aí eu falei, vou fazer direito. Mais 5 anos, mas vamos lá. Né? E aí eu fui fazer, e assim, é muito engraçado porque os advogados, eles precisam muito do serviço dos avaliadores. De avaliação. E eles não têm profissionais. Temos uma advogada falando isso, gente. Então tá falado. Não, é verdade. Porque depois, quando eu fui começar a fazer o curso, que eu conversei, né, com alguns advogados, eles falaram, poxa, que bacana, a gente precisa muitas vezes, acaba pegando até pela própria vara, né, pelo judiciário, mas não é alguém que a gente confia, não é alguém que a gente sabe, conhece o trabalho, porque é o que eu sempre brinco. Quando você vai no dentista, que você precisa de um dentista, você no Google, se você entrar no Google, vai aparecer um monte de dentista. Mas você vai falar o quê? Para o seu amigo ou para sua família, você conhece algum dentista de confiança seu? O arquiteto, ele também é assim. Sim. Eu brinco que tem algumas famílias que eu virei arquiteta da família, porque tudo me chama, e agora eu tô virando advogada da família. Daqui a pouco você é avaliadora da sua vida. Exatamente. Então, assim, e a gente, o advogado, ele não é diferente. Quando ele precisa de um perito ou de algum avaliador, ele vai preferir quem ele tem confiança e que ele conhece. Certeza. É diferente, é lógico.
Você vai pegar lá a lista do judiciário, das varas, de cartório, vai ter um monte. Você vai assim, aleatório, né? Só que você não sabe quem é, você não sabe se é um bom profissional, se não é. Sim. Porque estar cadastrado numa vara, ela não diz que você é um bom profissional. Você tá lá porque você cumpriu os requisitos. Sim. Mas e o restante? Sim. Quem garante que vai... mas o judiciário, o juiz, ele vai dar uma multa. Mas se a pessoa não é profissional, ela não vai ser profissional nunca, né? Então, assim, eu senti muito isso durante o percurso. E, assim, é uma coisa que precisa ser valorizado, né? E, assim, quando eu vi lá arquiteta de valor, eu falei, uau, é valorização. É o ideal. E sabe, olha, eu vou te falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca nem falei aqui. Na verdade, eu tive que bater bastante no peito com o nome arquiteta de valor. E muitas vezes até hoje, assim, porque até algumas assessorias que às vezes faz com marketing, com, enfim, várias coisas e tal. Tá, mas assim, não devia estar lá. Talvez em algum momento até vai ficar lá, Viviane Carvalho. Até porque, por exemplo, as meninas ali procuraram. Talvez se tivesse Viviane Carvalho ia ser até mais fácil de lembrar, mas criadora do arquiteto de valor. Por quê? Vem engenheiros, olha, quem tá ali atrás é da engenharia, vem, sabe? Só que muitas vezes me falam, mas por que então você não fala só para os arquitetos se a sua marca é arquitetos de valor? Inclusive isso, assim, já teve momentos assim que eu tive que passar semanas pensando muito sobre isso, sobre se isso seria interessante, se não seria e tal. Só que ao mesmo tempo eu vejo que eu que gosto muito da parte de quebrar paradigmas, de romper preconceitos, de muito mais do que separar, juntar, eu acho muito enriquecedora a ideia de ter engenheiros e arquitetos em um mesmo ambiente que são tão complementares. Ó, elas estão assim ali atrás, entendeu? Que são tão complementares, porque a gente sabe que muitas vezes existe uma tendência do arquiteto ter uma personalidade... nós temos até personalidades muitas vezes diferentes no sentido de o jeito de agir, um mais racional, o outro... E não é uma regra, mas... Existe uma tendência a isso, né? Uma mais subjetividade para a arquitetura, aí uma racionalidade maior na engenharia, mas a gente precisa das duas partes, entende? Então, independente de como a pessoa ela vai agregar. Então, assim, isso foi uma coisa que eu particularmente pensei bastante. E aí, assim, até pode ser que em algum momento eu coloque ali, né? Viviane Carvalho, para ficar mais fácil, né? Do pessoal lembrar e tal, se conectar comigo de fato. Mas o arquiteto de valor, porque o que dizem, né, no marketing muitas vezes? O fato de... E eu acredito que gera um ruído de comunicação pelo fato, por exemplo, do arquiteto de valor, às vezes o engenheiro tá passando ali e fala, não é pra mim, entendeu? Eu entendo que existe esse ruído. Só que ao mesmo tempo eu acho tão forte esse nome. Muito. E você falou isso. E foi o que me chamou a atenção. Quando vi lá arquiteta de valor, eu falei, opa, peraí, o que é esse valor? O que é essa valorização? Que foi o que exatamente que falou, opa... Se talvez tivesse lá avaliadores, não tinha me chamado tanto a atenção. Mas quando veio arquitetas de valor, eu falei, opa, peraí, algum valor tem aí, vamos descobrir qual é o valor. Muito bom, adorei. Porque assim, realmente, quando traz o arquiteta de valor, a marca, ela vem no sentido de valorização, de valorização profissional, primeiramente. Daí, valor no tema de avaliação, né? A valoração, a avaliação em si. E também no sentido de, eu vejo cada vez mais, a gente até conversou sobre isso no último vídeo, dessa valorização não só dos outros para nós, mas de dentro para fora, né? Porque aí sim você se posiciona melhor, porque aí porque muitas vezes, na verdade, o outro te valoriza, né? O outro fala assim, nossa, mas você... E você fala, mas aonde que essa pessoa tá vendo isso que eu não tô vendo? Mas fala, aonde que essa pessoa fala, não, tá uma outra pessoa que tá vendo, não sou eu? E aí quando você vem, né, e você descobre esse mundo, na verdade, porque assim, entrando um pouco, né, no curso, existem milhares de cursos, né? Existem N cursos. E o que me chamou a atenção, na verdade, foi o acolhimento. Porque, na verdade, assim, eu passei por um processo, né, que prova de OAB e, assim, uma loucura, porque eu invento de fazer as coisas e tudo de uma vez.
Vamos fazer, é prova... Bem-vindo ao time! Eu falo, é prova da OAB, é avaliador de imóvel, é tudo. Fala, vamos ver o que vai dar, sabe aquela coisa? E aí mas tinha... você é focada. Embora Sim. você entre em tudo, eu não sei como você faz, mas me parece que você, pelo menos no Avaliadores, você é focada, né? Parece que você foca bastante em tudo. Eu vou assim, que nem eu falo, hoje eu vou pegar pra fazer isso, amanhã. E aí, quando eu passei na prova da OAB, me deu aquele alívio. Aí eu falei, agora eu vou pra outra parte, porque já tinha passado meu prazo de mentoria, já tinha passado... E assim, foi um momento tão acolhedor, porque se fosse talvez um outro curso, falasse, não, você perdeu sua mentoria, o problema é seu. Porque a gente sabe que acontece isso. Não só no curso de avaliação de imóveis, mas outros cursos. Eu tava vendo esses dias que eu participei de uma mesa de perícia judicial, e aí eu tava vendo que assim, o tanto que as pessoas reclamam dos cursos. Porque falam assim, não, mas te dá garantia de ganhar dinheiro. Eu falo, não é garantia de ganhar dinheiro, porque na verdade depende de você. 50% é o curso que te dá o embasamento, mas os outros 50%, se você não for atrás, se você não credenciar, pra mim era muito cômodo eu falar, mas eu não tô ganhando dinheiro. É lógico que não, eu não credenciei no banco ainda. Como que eu posso jogar uma responsabilidade pro curso? Sim. E aí quando eu senti esse acolhimento, né, da equipe, da sua assessoria, do seu corpo técnico, que aí eu fiz a mentoria com o Gabriel, eu falei, gente... Eu falei, como assim? Sabe, assim, ele me dá... Porque, assim, era um bicho de 7 cabeças. Uma coisa é você fazer a coleta bonitinho, uma coisa... Aí eu falei, como que eu faço o laudo agora? Como que eu jogo essa parte? Porque quando você vai pro programa e você fala assim, é estatística, é número. Eu falo, eu não vou conseguir lidar com isso nunca. E aí eu fiz uma mentoria com o Gabriel e ele falou, ó, faz isso, faz aquilo outro. E aí eu fiz. Aí na outra que a gente fez essa semana, já fechamos o laudo, né, bonitinho. Aí eu falei, nossa, não é difícil, é uma questão de prática, né? E assim... É muito diferente de tudo que já fez. Não, totalmente. E quando você tem esse respaldo, né? Quando você tem essa troca de falar assim, olha, socorro. E você ter esse socorro do outro lado é o que faz a gente ter a segurança, né? De poder pegar certos casos, ou pegar problemas, igual você estava conversando com a Tuane antes, e falar assim, meu Deus, o que eu faço agora, né? Senta e chora. Não, tem um respaldo por trás. E esse acolhimento foi o que me encantou, né? É o que eu até mandei e-mail pro Elton, eu falei, Elton, eu não tenho palavras para agradecer, assim, o Avaliadores de Impacto, porque pra mim, qualquer um que falar, eu sou a primeira pessoa a falar bem indicar. Por uma questão de acolhimento. Pelo acolhimento que eu tive, assim, de compreensão, do próprio, a plataforma, assim, as aulas. Quando eu fui rodar, né, o modelo, eu ia lá toda hora no vídeo, assisti, acho que umas 300 vezes o vídeo. Eu falei, não, mas eu vou conseguir fazer isso. Então, assim, a didática, porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade da didática, e é o que eu falo, não é simplesmente um curso, mas é a prática. Né? Porque não adianta você só fazer o curso e você não tem alguém que tenha a prática, e você tem a prática. E você não tem medo nenhum de explicar e contar e ajudar, porque tem essa também. Muitas vezes você não quer ajudar o colega, ou as pessoas não querem ajudar o colega, ou por quê? Ah, não, mas ele é meu concorrente, ele é de São Paulo, para que eu vou ajudar ele? É mais... E assim, a gente tem que parar com isso. Total. E o Avaliadores de Impacto, ele mostra isso. É a questão da união, da ajuda. Acho que é esse vínculo que eu falei, que é um dos valores. É essencial. Né? Tanto é que assim, a gente tem os grupos do Telegram, tem o grupo de São Paulo, né, lá do WhatsApp de São Paulo, que eu vi correndo lá, falei, alguém conseguiu isso, alguém conseguiu aquilo. Aí teve uma que falou, eu não consegui a planilha. Eu falei, não, peraí que eu te mando por e-mail. E isso que é bacana, isso te abre uma cooperação que você fala, peraí, a gente não é concorrente, a gente é parceiro. E isso, avaliadores de imóveis, assim, os avaliadores de impacto me abriu um leque. Eu falei, peraí, a gente não precisa ser concorrente de ninguém em nenhuma área. Porque se a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente sempre vai ter serviço. Sim, né? E muitas vezes vai até otimizar o trabalho de vocês. Por exemplo, vocês são aqui de São Paulo e vocês estão basicamente, vamos dizer, hipoteticamente, numa mesma região. Essa mesma região, vamos supor que quando vocês tiverem em um banco, por exemplo, com mais volume, muitas vezes pode acontecer de falar assim, até dar a sua rota, vamos dizer, dar a sua rota de vistoria e tudo, mas para otimizar, para dividir até gasolina mesmo, vocês podem juntar 3 de vocês e fazer vistoria junto, entendeu? Aí vocês dividem a despesa e é o da crescimento, vistoria. né? Porque cada um tem uma visão, cada um tem uma forma. É óbvio que quando a gente fala de, por exemplo, o caixa, que tem maior volume,
também tem que ver se dá para ir 3 pessoas, porque senão você vai ficar quantas horas na estrada, né? Então, assim, mas, por exemplo, 2 pessoas é viável, entende? E isso é praticado no mercado. Isso existe. Às vezes com a gente acontece. Ah, Vi, vocês têm vistoria para fazer em tal lugar, não sei o quê? Vamos junto, entendeu? E isso é você poder otimizar, cooperar. Eu gosto muito da palavra co-criar, que eu acho que é assim, muitas vezes até coisas que vêm de vocês, eu trazer isso para dentro para renovar sempre o produto, sabe? Eu procuro fazer esse retroalimentar para vocês se sentirem parte da construção desse valor de fato. Exatamente, porque na verdade o que eu sinto, né, é uma proximidade muito grande. Quer dizer, não é quem está ali dando o curso, quem que é o criador e nós que somos alunos, não. É uma unidade, né? E é isso que é bacana, isso que é gostoso, porque você perguntou, rapidamente você já tem a resposta, é a interação. Sim. Né? Então, assim, é o tempo inteiro essa interação. Então, eu achei muito bacana. E é uma interação que, como você falou, é 50-50, porque também precisa buscar, né? É claro que às vezes alguém, às vezes não vem, às vezes, né, perguntar, às vezes a gente não tem como ter acesso ao que o outro está passando. A dúvida, né? Se a pessoa não vem atrás, não tem. Exato. A gente não tem a bola de cristal, né? Exato. Mas quando saber. Vem, abre para nós também a oportunidade de poder melhor acolher, de melhor acompanhar, de melhor... Isso é muito importante, porque no fim, né, das contas, essa sensação que... Quando eu fiz, inclusive, a parte do branding, que tem muito até para ser melhorado, mas assim, do arquiteto de valor, eu lembro que eu falei pro designer, eu falei assim, eu quero uma marca com alma, entende? Eu quero isso. Quero passar o que eu tenho ali pra a marca. Porque eu acho que o mundo tá muito carente disso, sabe? Muito carente disso. Então, assim, sabia que a gente ia conseguir ter uma troca super legal sobre essa parte, sabe? Eu acho que você é super sensível a esses pontos. Eu fico feliz que algumas coisas que eu me esforço pra chegar até vocês, que chega. E assim, eu queria te perguntar um pouquinho agora do ponto mais técnico. Você, como advogada, né? Você percebe, você já comentou, né, que percebe o quanto precisa da área de laudos, mas também do ponto de vista o quanto é importante treinar, né, essa capacitação argumentativa nos laudos, porque somos o direito e a construção civil tem uma pegada muito diferente no sentido de o direito escreve muito mais, tem mais formalidade, né? Hoje já aquela parte mais erudita já tem caído por terra, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma formalidade infinitamente maior do que... Gente, na faculdade, os meninos do direito iam de salto alto e maquiagem. A arquitetura tava lá carregando o papel Paraná. De croque. Assim, exatamente. Então, assim, desde sempre existiu. E quando a gente traz isso para escrita, quando a gente traz isso para uma apresentação, quando a gente traz isso para apresentação, né, corpo a corpo e tal, quando a gente traz isso, a gente... eu vejo, você vai poder me dizer melhor isso, que existe uma dificuldade dos advogados em entenderem a parte técnica, e aí vamos supor, se o avaliador ele simplesmente vai lá e faz a parte técnica e pronto, advogado vai lá e ele não vai ter subsídios subjetivos e embasamento para fundamentar, porque qual é o objetivo? O objetivo é usar a técnica para ele conseguir extrair dali matéria-prima para defesa e contestação dele. Então eu vejo que esse é um ponto que está extremamente pouco explorado. O que você me diz sobre essa linha aí? Na verdade, o que eu sinto é assim, porque o advogado, ele conhece da lei, mas ele tem que, em cima da lei, argumentar. Falar, olha, o meu cliente, ele tem direito a isso, o meu cliente não tem direito por conta disso. Até para você conseguir falar com o seu cliente, você não pode usar a linguagem que você usa dentro do judiciário, porque o seu cliente, ele não tem a obrigação de entender o que você está falando em questão assim, se eu falar o requerente, o requerido, muitas vezes o cliente vai falar, o que é isso? Coisa que pro advogado é uma coisa que é corriqueira, é uma linguagem corriqueira. E é o que você fala numa das aulas, que a gente precisa ter argumentação formada
até por uma questão judicial. Se a gente leva o nosso laudo para o judiciário e o juiz, ele vem te questionar, você tem que estar muito seguro do que você está falando. Porque é um questionamento, de repente, por que o valor é X e não é Y? Então, você tem que ter essa argumentação. E quando você vai falar com um advogado, também tem que ser assim. Você tem que estar seguro do que você está fazendo. Sim. Né? É o que eu falo, quando você tem segurança do que você está fazendo e a certeza, a argumentação, ela vem. Perfeito. Ela vem, entendeu? Porque se eu chegar pra você... Eu tive uma experiência essa semana que eu falei assim, eu fiquei com tanta raiva de mim que eu falei assim... Porque acolhimento, sabe? Porque foi uma... Não, depois eu parei, eu falei, é o meu profissional. Porque o advogado, o que ele faz? O advogado da parte contrária, é lógico que ele vai puxar a sardinha pro cliente dele. E assim, as pessoas na ansiedade, né? Eu falo porque assim, as pessoas na ansiedade de querer resolver, de querer fazer, elas colocam os pés pelas mãos. Porque que nem eu falo assim, eu vou me apresentar para um advogado. Hoje, eu não tenho a argumentação necessária para falar assim para ele, olha, o meu trabalho é bom por isso, por isso, por isso. Tô dizendo assim, hipoteticamente. Você constrói. Mas você vai construindo, é uma construção. O primeiro, é lógico que você vai chegar lá, você vai tremer, você vai... Mas depois, você com o tempo, você vai criando a sua identidade de linguagem, que a gente chama de estética da linguagem, que você vai falar tranquilamente com o seu cliente, ou com o juiz, ou com o advogado. Mas você precisa ter argumento, você precisa ter firmeza naquilo que você está falando. É a palavra E aí, necessária. numa ansiedade de um cliente, eu acabei falando com uma outra parte do advogado, e eu quase fui induzida a um erro, pela ansiedade do cliente. Então, isso eu trago pra minha vida. Eu falo, às vezes a gente tá tão ansioso de querer fazer as coisas acontecer, de ver as coisas acontecer, que eu falo assim, terminei o curso, cadastrei lá nos bancos, fiz o credenciamento, agora eu vou me apresentar para os advogados. Tá bom, mas você está preparado para se apresentar? Porque assim como pode ser uma porta que se abre, pode ser uma porta que se fecha. Né? Então eu falo assim, você tem que estar muito seguro daquilo que você está falando. Então quando você está seguro, que eu falo, não, é realmente isso que eu quero, eu sei fazer um laudo, eu sei fazer bonitinho, eu vou lá e me apresento, falo, olha, aqui está meu portfólio. Porque se o advogado vir com questionamento, ou um cliente particular, qualquer pessoa que vir com questionamento, você vai saber responder assim logo de cara. Porque é isso que falta. E quando você fala em confiança, né, em questão de você se valorizar, quando você chega que tem um questionamento que você não sabe responder, ali você se acabou com tudo, né? Aí você já começa a tremer, você já não começa a responder. Então, eu falo que assim, talvez não é a argumentação que falta na linguagem entre o advogado e o arquiteto e o engenheiro. Porque se você ter boa argumentação, digo no sentido assim, de você presente e você saber o que você está falando, você não precisa ter necessariamente uma linguagem diferenciada. Você só precisa ter firmeza naquilo que você está falando. Não é enfeitar o pavão. Não, é chegar e falar, mas você falar com firmeza. Convicção, exatamente. Por mais que ele vai te perguntar alguma coisa que você, pensa, respira, fala assim, olha, eu não vou poder te responder agora, mas eu te respondo. Pra você também não acabar na ansiedade, você colocar tudo a perder. Então, assim, eu falo que hoje eu tenho essa outra, né, posicionamento com relação a mim mesma, de como você vai se posicionar. Porque muitas vezes eu sou muito emocional, né, às vezes. E aí a pessoa vem e te conta uma história tão linda, maravilhosa, você fica com dó da pessoa. Aí você fala, mas peraí, até que ponto é real isso ou não é? É perspectiva da pessoa. Você entende? Né? Então, assim, e o advogado nada mais é do que técnico. Ele vai pegar o seu fato que você está me contando e falar, isso cabe dentro da lei ou não cabe. Eu não posso me envolver emocionalmente. Por mais que, assim, eu esteja com muita raiva da pessoa... Mas o meu papel é totalmente técnico, então eu preciso fazer. E o avaliador, ele também tem que ser assim. Porque eu, como arquiteta, eu trabalhei com a Defensoria Pública, né? Peguei alguns laudos para fazer para questão de uso capião. E aí você chegava na casa da pessoa, a pessoa, nossa, te contava uma história e ficava triste, até chorava ali para você. Só que aí quando você ia do outro lado, você via que a situação... era totalmente diferente. E eu, assim, eu não fiz ainda nenhuma avaliação, né, dentro de banco, tudo, mas eu acredito que seja assim também, porque quando você vai chegar lá, de repente, para fazer uma avaliação, quem tiver lá, se for o comprador ou vendedor, ele vai querer que suba ou baixe o teu valor. Isso acontece, né? Mas sempre eu vou verificar no escritório, assim. E exatamente. Querendo ou não,
Você não tem esse vínculo, eu acho, não é uma coisa muito curta que você tem ali naquele período, então seu cliente é o banco. Então isso facilita, porque você se torna muito mais imparcial. Então você não cria esse cordão umbilical, né, com esse porque cliente. É difícil. Quando você cria isso... É difícil. Porque eles acham que assim, na verdade, eles vão te contar uma história triste pra você mudar, né? Mas não é. Eu sou técnico, eu vou lá, vou fazer meu trabalho e acabou. Porque não cabe a mim julgar se tá certo ou tá errado. É o sistema que tá falando, é o programa que rodou meu modelo, eu não, né? Não tenho o que falar. Então, assim, hoje eu percebo muito essa questão da necessidade das parcerias, né? É o que eu sempre falo. Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa conhecer quem sabe fazer. Sim, não, perfeito, né? perfeito. Então, assim, é que nem o pessoal sabe que eu sou arquiteta, que eu me formei agora, que eu sou advogada. O que chegou de caso de direito imobiliário para assim, uso capião, matrícula. Só que assim, tem muita coisa que vai precisar de uma avaliação de imóveis que eu não posso fazer. Porque eu não posso ser advogada e ser avaliadora. Aí entra a parceria. Porque é muito melhor. Meninas, o que vocês estão fazendo aí? Que vocês não estão ouvindo essa parte aqui. Vocês estão lerda? Repete. Porque eu tava falando que, na verdade, muitos processos judiciais precisam do avaliador de imóvel. E eu, como advogada, eu não posso atuar dos dois lados. Eu preciso atuar ou como advogada ou como avaliadora. Ultimamente cresceu a quantidade. O direito. Então, direito assim, hoje... imobiliário. Então, assim, eu vou precisar de avaliadores, de parceria. Entendeu, galera? Poxa, o que vocês estão fazendo lá? E de parceria. E se eu tenho uma rede de parceiros que a gente fez curso, que tem esse respaldo, para que eu vou contratar uma outra pessoa? Para que eu vou em busca de uma outra pessoa que eu não vou nem ter o contato? Quer dizer, vou ter o contato ali, fez o trabalho via judicial, se der algum problema, como que eu entro em contato? Sim. Então, assim, a parceria hoje, ela é essencial. E o advogado, ele precisa dessa parceria. A imobiliária, ele precisa dessa parceria. É que eu acho que o advogado, ele tem uma consciência muito maior do quanto é importante a parceria. Nós, como profissionais da construção civil em si, isso não foi muito plantado na gente, como foi plantado nos profissionais do direito, né? Então, a gente precisa... correr atrás de entender essa importância. Eu, na verdade, eu falo muito em parceria porque, assim, eu faço parte de uma associação que chega a muitos problemas, muitas demandas de tudo que você possa imaginar. O que acontece chega lá. E eu não tenho condições de atender tudo, ou eu, ou a própria diretoria. Então, o que a gente faz? A gente tem que ter parceiros que falam, olha, chegou lá uma demanda, sei lá, por exemplo, eu sou advogada, eu não trabalho com o INSS, eu não trabalho por previdenciário, mas a gente tem parceiro que trabalha com o INSS. Você vai trabalhar com criminal? Não vou, mas vai ter um parceiro que vai trabalhar com criminal. Eu preciso fazer uma avaliação de imóveis. Então, eu não posso fazer, mas eu tenho um parceiro que faz. Então, isso é uma troca. Eu acho que esse é o networking, né? O networking é extremamente importante. E você fazer esse network entre o advogado e entre o avaliador é extremamente essencial. Sim. Porque, como eu falei, o advogado, ele sabe da importância do avaliador. Ele sabe o quanto que o avaliador ele precisa. Você acha que ele sabe? Sabe. Que ele porque, tem por exemplo, esse nível de consciência? Hoje tem. Porque, assim, por exemplo, hoje você vai fazer uma ação de uso capião. Você vai fazer um uso capião, você precisa lá de uma vistoria. Não de avaliação de imóveis, mas você precisa de uma vistoria de um topógrafo, de um arquiteto. Então, ele sabe que para isso ele vai precisar. Abre um inventário. O inventário, ele precisa de alguém que vai fazer a avaliação dos imóveis. Então, ele tem essa consciência, porém não tem o acesso a profissionais. Essa é a grande dificuldade. Então, por isso a importância de fazer essa ponte entre o advogado que está desse lado e entre o avaliador que está desse lado. Porque o arquiteto, o engenheiro, o avaliador, muitas vezes ele não sabe que existe essa ponte. Porque às vezes é tão limitado de se trabalhar com credenciamento de banco e fica só naquilo. Eu vou credenciar em banco porque é o que normalmente se fala. A avaliação de imóveis é para banco. É lógico que o banco ele te dá uma certa segurança e uma zona de conforto. A grande realidade é essa. Como falou, tem demanda, para que eu vou procurar outras coisas? Mas te abre outros leques até para crescimento. Porque quando você vai trabalhar com um advogado, que você vai fazer... Os valores dos trabalhos são... Os valores você começa a construir a sua argumentação aqui. Porque você vai começar a lidar com uma linguagem do advogado que o próprio laudo, o próprio juiz, a nomeação, ele vai te dar um crescimento argumentativo que os seus laudos
para banco vão ser muito melhores. Muito total. melhores. Então, por isso que é tão importante fazer essa ponte entre a arquitetura, entre a engenharia e o direito, para poder fazer realmente a ponte. Que é a ponte do avaliador de impacto. Com certeza. Que é essa ponte que mostra pra gente, porque o avaliador de impacto não é só um curso que fala assim, olha, tá aqui vamos rodar um modelo, tá aqui o laudo, vamos cadastrar em banco. Não, tem um link lá judicial, tem um link particular, que isso é importante. Então, fazer essa ponte. O módulo judicial, ele vem trazer isso, né? E o Safari, que depois que a gente também, que o Safari, em algum momento, ele vai ser um produto à parte, né? Mas quem já está dentro... A gente tem o privilégio. Teve o privilégio. E, de fato, por quê? Porque ele é um produto à parte, na verdade. Porque ele traz esse posicionamento, esse como ir falar, até um script, se você não saber por onde começar. Como eu vou falar com o advogado? Eu tenho muito receio, né? Então, assim, é muito legal. A gente, inclusive, assim, eu fico muito feliz até de ter, né, alguém com a formação de direito, nos trazendo também essa outra ponta e só deixando mais claro o quanto a área é necessária e o quanto é importante que ser visto. Eu acho que o ser visto é muito importante. Diz um ditado que diz assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Então é exatamente isso. E falar que assim, não precisa ter medo de falar com o advogado. Porque o advogado, ele tem um estigma de ser aquela pessoa que fala difícil, que fala bonito. E não é. Cada vez mais o advogado, ele tá se inserindo, porque assim, se ele começar a falar difícil, ele vai perder cliente. Porque antigamente, o próprio advogado, eu sou advogado, mas é real, ele falava difícil pra tutibiar o cliente. E não é. Hoje o cliente, ele tem acesso ao Google, ele tem acesso a tantas outras, o próprio sistema do judiciário. Então assim, hoje ele não permite mais ser enganado. Então você tem que falar de uma forma pro teu cliente que ele vai entender. Então nada mais é do que o avaliador de imóveis, o avaliador de impacto, é chegar para o advogado e falar, olha, o meu serviço é isso, da forma que você sabe falar, mas falar com convicção. Eu acho que essa assim, o ponto-chave é falar com convicção. Né? Ter certeza daquilo que você está falando. Exato. E eu sempre falo, a técnica tem dentro do avaliadores. Então, na verdade, juntar essa técnica com as outras habilidades que a gente tem no Safari, para você ter esse subsídio de falar, não, realmente eu tenho aqui o caminho. É óbvio, cada um, o objetivo não é que fique engessado dentro de um padrão, é justamente sair do padrãozinho. É o básico, né? Te dá ali a te fórmula. Dá essa coluna vertebral para você falar, eu tô construindo em cima de algo que, assim, tá validado, enfim. E isso que a gente tava conversando, assim, eu acho que é um assunto muito legal no sentido de essa ponte realmente, né, que eu falo do zero ao mercado de laudos, do avaliadores de impacto, mas que você transpôs para esse ponto entre a construção civil e os advogados, que os advogados, eles precisam de um laudo com tudo isso que a gente conversou, com esse embasamento, para que ele tenha de onde extrair a argumentação e a contestação, ao mesmo tempo que quem é avaliador, quem veio da arquitetura, da engenharia, precisa também entender que é necessário escrever, que é necessário, não adianta só pôr a continha lá e deixar ele interpretar, porque se ele tem cliente, você é um parceiro, você também tem. Então, é importante que você deixe muito claro, de uma forma simples, né? Porque na área da avaliação, ele é leigo, o juiz é leigo. Então, é sua função deixar isso de uma forma muito clara. E hoje, cada vez mais, como você disse, isso tem sido evidenciado. Esses profissionais, eles têm sido... vamos dizer, mais raros no mercado. Muito mais. E do ponto de vista ao contrário, também acontece, né? Da mesma forma que a gente precisa deixar mais descrito e entender acho que se importar é a palavra, com a linha, com a estratégia que vai ser aplicada ali, com a estratégia do advogado que ele vai usar, né? Para você entender o caminho do seu laudo, o advogado também estar aberto a explicar aquilo que também não é do nosso dia a dia, sabe? Por isso que eu falo, é uma troca rica. Exato. Né? É uma troca rica. E a chance de sucesso da dos causa. dois, porque assim, é parceria. Então, aquilo que o arquiteto não sabe, ele vai perguntar para o advogado, e aquilo que o advogado não sabe, ele vai perguntar para o arquiteto. É o que eu sempre brinco. Você escreveu, você quer saber se a outra pessoa que não entende vai saber, pede para sua mãe ler.
Pede pra uma pessoa totalmente alheia. Que faz isso. Às vezes eu faço, porque eu falo assim, pra mim eu tô entendendo, eu sei o que tá escrito ali, mas será que uma pessoa que não entende do que eu tô fazendo, principalmente uso capião, quando eu faço processo de uso capião como arquiteta, porque assim, eu tô entendendo o que tá ali, porque eu tive acesso ao processo, tive acesso à pessoa, aí eu falo, mãe, lê. Aí ela fala, aqui eu entendi, aqui eu não entendi. O porquê? Porque isso vai te refinando. Porque você sabe o que você está escrevendo ali. Mas será que a outra parte vai entender da mesma forma? Então, a princípio, para você começar a fazer esse crescimento e tudo mais, eu acho importante você, se de repente a insegurança de saber o que você está escrevendo tá bem escrito, pergunta. Pergunta. Eu falo que às vezes as pessoas têm medo de perguntar. Ah, mas o que eu vou perguntar é tão besta. Não, pergunta. Por mais assim, besteira que seja, isso vai te agregar. E às vezes aquela pessoa que teve vergonha de perguntar, ela vai ser esclarecida também com aquilo. Total. Então, eu falo que assim, essa linguagem é importante. Eu falo que hoje a internet, ela traz muito isso, a rapidez. Mas a rapidez, você se perde algumas informações. Porque você perde informações aí nesse meio do caminho. E a gente vive do quê? De comunicação. Sim. Quem tá fazendo aqui? Se comunicando. E muitas vezes as pessoas têm medo de se comunicar. Sim. Né? Então, assim, se comunique. E ao mesmo tempo, a gente precisa da comunicação para pertencer. Não. A tudo. A tudo. Exatamente. Então, se comuniquem. Eu falo que eu gosto de falar demais, então eu sou meio suspeita, se deixar eu fico falando. Mas então, eu falo, se comuniquem. Então manda um recado pro pessoal que vai estar nos assistindo. Ai, olha, eu assim, apenas gratidão, porque o Avaliadores de Impacto me trouxe assim, uma outra visão de tudo. Hoje eu sou uma pessoa melhor profissionalmente, como arquiteta, como advogada. E assim, eu indico de olhos fechados, porque o acolhimento é tão importante, que eu falei lá do início, e o Avaliadores de Impacto, ele traz isso, ele traz o acolhimento. Você não é apenas um aluno. Você está ali, você é visto como um colega de profissão, como alguém que tem chances de crescer, que te dá o respaldo, a valorização. E assim, a interação que a gente tem, o acesso, né? Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente suspeita para falar do Arquitetos de Valor, para falar da Vivi, porque assim, é uma pessoa que mesmo não conhecei, né? A gente se conheceu hoje pessoalmente, mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. E a gente precisa ter pessoas que a gente admira, porque são essas pessoas que nos inspiram a ser melhor. E assim, se você ainda está na dúvida de fazer o curso, só venha. Só venha. E para você que está no curso, aproveita. Aproveita porque assim, a Vivi, a equipe, são pessoas totalmente acessíveis, são pessoas que entendem o nosso processo, entendem o nosso tempo. E assim, sem palavras, apenas gratidão. Obrigada, Cami. Apenas gratidão. Muito nossa. Beijo, gente. Tchau.